Boa tarde, povo. Vamos então dar continuidade ao estudo das progressões geométricas e começo por recordar o que é uma PG. Uma PG é uma sequência em que o termo seguinte, AN mais 1, sobre o termo anterior é sempre igual a uma constante. Então, o termo seguinte a dividir pelo termo anterior é sempre uma constante. Isso gera o quê? Isso gera a seguinte sequência. Bom, evidentemente que começa no primeiro, tem que começar em algum lado. A mesma coisa acontecia com a PA, tem que arrancar e depois agora, eu para chegar ao segundo, lembram-se do raciocínio, A2 sobre A1 tem que ser igual a constante. Este multiplica por este multiplica por este e nós chegamos à conclusão que o A2 vezes 1 é igual a 1 vezes Q. Então, como é que chegamos ao segundo termo? Para se verificar esta regra que aqui está, o segundo tem que ser o primeiro vezes uma constante. E como é que chegamos ao terceiro? O terceiro tem que ser o segundo vezes uma constante. Portanto, vai ser A1 vezes Q vezes Q. Portanto, é o mesmo que ter A1 vezes Q ao quadrado. Depois, o A4 é igual a 1 vezes Q vezes Q vezes Q, porque o A4 tinha que ser o A3 vezes uma constante. Aqui, multiplicando por uma constante A3, sobe aqui o Q para o cubo. E assim sucessivamente. Então, a pergunta que se coloca é muito simples. Como é que eu vou calcular o termo geral? Então, até chegar ao termo geral, eu andei A1 vezes Q vezes Q, portanto, vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q. Quantas vezes até chegar aqui? Imaginem, para chegar ao décimo termo, para chegarem ao décimo termo, quando n igual a 10, eu tinha que fazer Q elevantado a 9. Então não é Q elevantado a n. A tentação seria novamente aqui, como nos PAs, escrever a n igual a 1 vezes Q elevantado a n. Não. Não são n razões. É n menos 1. Lembra-se como é que era a forma geral? Vou só escrever aqui a fórmula geral da PA. Era AN igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Agora vai ser Q levantado a n menos 1. E isto é a fórmula geral, o termo geral da PG. E pode ficar aqui já abaixo esta linda fórmula, que é AN igual a 1 vezes Q levantado a n menos 1. E vai ser esta nossa fórmula de cálculo. E vocês já estão a ver que é o vosso inferno, alguns de vocês, que é o vosso inferno de volta. Porque, novamente, regressam as potências. E as potências são aquela coisa que ou nós matamos de uma vez por todas, ou morremos toda a vida. E a maioria de vocês optou por morrer toda a vida. Morrer um pouquinho toda a vida, em vez de matá-los de uma vez por todas. Matarem as potências de uma vez por todas. Bom, é terrível, de facto, é uma pena que seja assim, mas é o que temos. Espero eu que esteja a falar para um monte de gente que conseguiu dominar as potências e que é senhor do seu próprio castelo. E porque, novamente, aqui virão problemas para quem não gosta e não sabe trabalhar com potências. Então, para chegarmos ao termo de ordem n, é o primeiro vezes... e também, pensem sempre que todas as dificuldades são também uma oportunidade. Tem aqui novamente uma oportunidade de treinar potências e de uma vez por todas matarem o bicho que vos mata. E espero que este capítulo de PG sirva também para isso e vocês saiam daqui mais fortes com as potências. Então vamos lá. Tendo então este o termo geral da PG, para que é que isto serve? Para imensas coisas. Por exemplo, se eu quiser saber, dado uma PG qualquer, um termo, posso fazer a mesma coisa que fazia na PA. Dar o primeiro e o segundo. Basta que, por exemplo, vamos imaginar uma situação bem simples. Vamos imaginar que eu dou dois termos e pergunto o terceiro. Por exemplo, 2, 6 e pergunto quanto é que vale o terceiro. Se isto for uma PG, quanto é que vale o terceiro? Aqui é simples. Tenho o primeiro e tenho o segundo, dá para fazer a razão. A razão é 6 sobre 2. É o seguinte, está aquela fórmula aqui, é o seguinte a dividir pelo anterior. Portanto, a razão é 3.
Portanto, o termo geral vai ser A1, que é 2, vezes 3 levantado a n-1. Então, se quiser saber quanto é que vale o terceiro, estou a perguntar quanto é que vale A3. Quanto é que vale A3? Vale 2 vezes 3 levantado a 3 menos 1. Ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado, que dá 9. 2 vezes 9, 18. Portanto, a PG é 2, 6, 18. Mas se a PG fosse infinita, podia perguntar outra coisa qualquer. Por exemplo, quanto é que vale o 10º termo? Nesse caso, é o A10. Como é que se calcula o A10? Novamente, como fazíamos na PA, pegávamos na fórmula 2 vezes 3 levantado a 10 menos 1. Ou seja, 2 vezes 3 levantado a 9. Não faço a mínima ideia. Quanto é que é 3 levantado a 9? 3 levantado a 9. Vamos lá. Celular maravilhoso dos chineses. 3 levantado a 9. 16.683 vezes 2. 39.366. 39.366. De qualquer forma, isto é uma máquina de fazer calabresa. Assim que eu obtenho a fórmula geral, para o termo geral, assim que obtenho o termo geral da progressão, depois é só substituir e conheço todos os outros termos da progressão. E isto era o conteúdo teórico do vídeo de hoje. Não há mais nada para saber. Aqueles que quiserem podem parar o vídeo por aqui e fazer exercícios. Eu vou fazer 2 ou 3 exercícios só para ilustrar aplicações para esta fórmula, não é? Do termo geral, e encerrar também o vídeo. Determine o 10º termo da PG. Exercício 9. Determine o 10º termo da PG. E a PG é 1/3, 139. 1/3, 139. Já nos estão a dizer que é uma PG. Se já nos estão a dizer que é uma PG, não vamos precisar de ver que é uma PG. Ainda assim, não nos estão a dizer quanto é que é a razão. Vamos fazer-nos espertos. Vamos fazer aqui. Portanto, a razão, vou pegar 1, 2, 3, 4, vou pegar no A4, têm que ser consecutivos, a dividir pelo A3. Ora, A4 a dividir por A3 dá 9 a dividir por 3, que é 3. Portanto, isto é uma PG de razão 3. PG de razão 3. E a pergunta agora é, determine o 10º termo. Ora, o 10º termo desta criatura vai ser o A10. O A10, a fórmula... Bom, podia escrever... A fórmula geral é A1 vezes Q levantado a n-1. Portanto, o A10 é A1 vezes 3, que é o Q, levantado a 10 menos 1. E agora é só fazer esta conta. E temos 1/3 vezes 3 levantado a 9. E volto, coincidentemente, a isto. É 19.683. Portanto, é 1/3 vezes 19.683. E isto é 6.561. 6.561. Está feito. Então, o 10º termo desta PG é 6.561. Repito, as PGs são as PAs, só que em vez de ser multiplicativas, aditivas. Tem um monte de consequências e a maneira de calculatória, como estão a ver, é muito diferente. Mas a ideia por trás não é assim tão diferente. A ideia por trás é, enquanto que o outro era as somas transformavam-se em multiplicações, por causa da razão n-1 vezes a razão, portanto transformavam mais R mais R mais R numa multiplicação, e agora como é vezes R vezes R vezes R vezes R, vai-se transformar
numa potência. Então, as somas transformam-se em multiplicações, as somas sucessivas transformam-se em multiplicações e as multiplicações sucessivas transformam-se em potências. Exercício 10. Numa PG, o quarto e o sétimo termo, exercício 10, o quarto e o sétimo termo são, respectivamente, 32 e 2048. 32 e 2048. E a pergunta é... qual é o primeiro termo? Qual é o primeiro termo? É uma PG, portanto eu sei que o termo geral desta PG é a n A1 vezes Q levantado a n menos 1. Isto é sempre utilização, como eu disse, é uma sequência de exercícios onde vamos utilizar sistematicamente o termo geral. Então, já temos aqui o termo geral, novamente, desta PG. Vamos substituir então o que sabemos. Nós sabemos que A4 é igual a 32 e A7 é igual a 2048. Então, A4. Como é que é A4? A4 é A1 vezes Q levantado a 4 menos 1. E tem que dar 32. E o A7 é A1 vezes Q levantado a 7 menos 1, que tem que dar 2048. Ou seja, A1 vezes Q ao cubo é igual a 32 e A1 vezes Q levantado a 6 é igual a 2048. E agora o que é que apetece fazer aqui? O que é que apetece fazer aqui? Apetece fazer aqui uma grande maldade. Apetece fazer aqui uma grande maldade. Reparem, dá para partir esta de baixo. Você diz, aí como é que eu fazia isso? Pois você estava ferrado. Mas repare que aqui está 1 que é ao cubo e aqui também está 1 que é ao cubo. Então fica A1 Q ao cubo vezes Q ao cubo igual a 2048. Ora bem, A1 que é ao cubo é 32. Portanto, isto aqui é 32. Isto que aqui está, este bocadinho que aqui está, é 32. E ficamos com a seguinte equação. Ficamos com a equação 32 vezes Q ao cubo igual a 2048. E fica, passando para o lado de lá, Q ao cubo igual a 2048 sobre 32. E agora é tudo potência de 2. 2048 é 2 levantado a 11. Ficamos com Q ao cubo igual a 2 levantado a 11. E aqui 32 é 2 levantado a 5. 2 levantado a 5. Ou seja, 2 levantado a 11 menos 5, que é 2 levantado a 6. Então, Q ao cubo é igual a 2 levantado a 6. Q ao cubo igual a 2 levantado a 6? Sim. Então, dá para colocar ao cubo também. Q ao cubo. 2 levantado a 6. Ora, 2 levantado a 6 é o mesmo que ter 2 levantado a 2 levantado a 3. Portanto, é o mesmo que ter 4 levantado a 3. Portanto, Q ao cubo é igual a 4 levantado a 3. O que é que vocês sabem das equações exponenciais? Recordem que se Q ao cubo é igual a 4 ao cubo, Q ao cubo é igual a 4 ao cubo, automaticamente podemos concluir que Q é igual a 4. Q é igual a 4. Então, este sistema permitiu-nos concluir que Q é igual a 4. E agora pegamos, se o Q é igual a 4, pegamos, por exemplo, na primeira, novamente, A4 igual a 32, só que agora já sabemos o valor de Q. Q é igual a 4.
A4 igual a 32 significa, já vimos que isto era A1 vezes Q ao cubo, não é? Porque 4 menos 1 tem que dar 32. Portanto, A1 é igual a 32 sobre 4 ao cubo. E 32 sobre 4 ao cubo é 32 sobre 64, portanto, 1 meio. E está a resposta A1 igual a 1 meio. Não deve ser assim que o ISEG resolve. Ele é manhoso. Ele faz uma coisa interessante que eu podia ter feito, mas eu acho que é pior a emenda que o soneto. Vocês no segundo ano vão aprender a resolver sistemas e estes sistemas não são nada naturais de resolver. Portanto, nem sequer se aprende a resolver este tipo de sistemas no ensino médio, porque não existe uma técnica para resolver este tipo de sistemas. Vocês vão ver no segundo ano que nós temos sim uma técnica para resolver os sistemas mais comuns, que são outro tipo de sistemas. Anyway, conseguimos dar a volta mais ou menos ao problema. Foi uma forma demasiado matemática para chegar a esta conclusão. Então, de um jeito ou de outro, tem que conseguir chegar ao Q igual a 4 e depois, com o Q igual a 4, é fácil obter A1 igual a 1 meio. Exercício 11. Exercício 11. Então, exercício 11. Determine x a fim de que a sequência 5x mais 1, a fim de que a sequência 5x mais 1, x mais 1, x menos 2, x menos 2, seja uma PG. Então, se isto é uma PG, este a dividir por este, ou seja, x mais 1 sobre 5x mais 1 é igual à razão. Mas deste lado também podemos tirar a razão. Portanto, x menos 2 sobre x mais 1. É? A razão, tanto podemos tirar entre o segundo e o primeiro, como podemos tirar entre o terceiro e o segundo. Então quer dizer que estas duas coisas são iguais. E agora segue, não é? Este vezes este vezes este, x mais 1 vezes x mais 1, igual a 5x mais 1 vezes x menos 2. Deste lado fica x² mais 2x mais 1, e deste lado fica 5x² menos... Ora, 5x vezes 2 dá menos 10x, 9x e menos 2. Passo tudo para o lado de lá, porque isto é uma quadrática. Sim, passo tudo para o lado de lá. Fica menos 4x², porque o x² passa menos 5 para este lado. 2x com 9x dá 11x. E o menos 2 mais 1 dá mais 3. E agora a fórmula resolvente, não é? Com A igual a menos 4, B igual a 11, C igual a 3 e delta igual a 121. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. 121 menos 48. 121 menos 48. Camarada Iesi, tu resolveste isso? Ele diz aqui que é 3 e menos 1/4. Ele diz que as raízes são x igual a 3 ou x igual a 1/4, depois de aplicar aqui a fórmula resolvente. E, portanto, temos duas PGs. Temos duas PGs, uma para x igual a 3 e outra para x igual a 1/4. Quando x igual a 3, resposta. X igual a 3, 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. 3 mais 1, 4. 3 menos 2, 1. É uma PG? É. 4 a dividir por 16 dá 1/4. 1 a dividir por 4 também dá 1/4. É uma PG decrescente. Quando o x for igual a 1/4,
quando o x for igual a 1 quarto, ou 5 vezes 1 quarto dá 5 quartos, 5 quartos mais 4 quartos dá 9 quartos. E aqui 1 quarto mais 1 é 1 quarto mais 5 quartos, mais 4 quartos dá 5 quartos. E finalmente 1 quarto menos 2, portanto é 1 quarto menos 8 quartos, dá menos 7. Alguém se enganou aqui? Deve ser menos 1 quarto aqui, não é? É menos 1 quarto. Porque aqui estava, não pode ser, não é? Se é mais, aqui teria que continuar mais. Menos 1 quarto. Então fica 5 vezes 5, menos 5 quartos mais 1, menos 1 quarto. Que é menos 5 quartos mais 4 quartos dá 1 quarto. Aqui, menos 1 quarto mais 1 dá 3 quartos. Não é? Porque é menos 1 quarto mais 4 quartos dá 3 quartos. E aqui, menos 1 quarto mais 8 quartos, na verdade é menos 1 quarto menos 2. É o mesmo que ter menos 1 quarto menos 8 quartos. Portanto, dá menos 9 quartos. E aqui tudo bem, não há problema, porque esta madame é oscilante. Claro, logicamente, esta é oscilante. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Qual é que é a razão aqui? Se virmos a razão aqui, nós temos Q igual a este a dividir por este, portanto, 1 quarto. E aqui temos Q igual a este a dividir por este dá menos 3. Este a dividir por este dá menos 3. Este a dividir por este, 9 a dividir por 3, também dá menos 3. Portanto, estas são as duas PGs que nós obtemos com esta informação, não é? Portanto, dada esta PG, determinar o x. Quando o x for igual a 3, sai-nos esta. Quando o x for igual a menos 1 quarto, sai-nos esta. E, finalmente, chega. E finalmente chega. Vejam a vossa longa bateria de exercícios, que começa no exercício 41 e acaba no exercício 61, mostrando claramente o que é que se está a jogar aqui. Estamos a jogar aqui o nosso destino nas PGs. Ou seja, neste momento, o aluno médio tem que ter o instinto de pensar: parou aqui, vou gastar aqui 2 dias a fazer exercícios, porque ou aprendo isto aqui ou nunca mais aprendo. E exatamente eu vou acompanhar o vosso estudo. O vídeo de hoje é subido e amanhã será uma aula prática para vocês terem tempo para resolverem estes exercícios. Portanto, hoje, terça-feira, é este o vídeo que vou subir e amanhã, quarta-feira, será simplesmente a aula prática com vocês a resolver exercícios e eu a ajudar na minha limitadas possibilidades no Meet que marcarmos uns com os outros para conversarmos. Portanto, boa sorte, bom trabalho e vemo-nos daqui a 2 dias como é natural. Recordem que foi igual assim na PA, que será a soma dos N primeiro termos de uma PG. E na sexta-feira fechamos a PG. Mas, de qualquer forma, para mim é fácil, claramente para o professor o ensino remoto é mais fácil que o ensino presencial, para vocês não. E o destino então joga-se aqui nestes 21 exercícios que estão na página 184 e 185. Fiquem bem, sejam fortes, estudem matemática.